Mas agora a gente vai falar de menopausa e pele. O que muda nessa fase? Né? O que a gente tem que colocar como imprescindível para esses cuidados? Claro que ela está de volta, a dermatologista, a doutora Viviane Scarpa. Bem-vinda. Obrigada, Carol. Mais uma vez. Muito obrigada. Tem muita dica hoje, hein, gente? Dá uma olhada nisso aqui. Olha. A gente fala, na TV fica pensando, né? Cada ano que aumenta um pouquinho, a gente inclui mais um item, né, doutora? Exatamente. Não tem jeito. Mas eu acho que o mais importante, claro, mandem perguntas no @VocêBonitaTV, é entender de fato o que vale o nosso investimento e que ele vai nos trazer esse retorno nos benefícios e, claro, no resultado da pele, né? A gente espera que todas nós, né, que a gente envelheça, né, Carol? Sem dúvida. Então, todo mundo a gente vai envelhecer, se É Deus mostrar quiser, e vamos estar viver. vivo, né? Exatamente. E nessa fase, a gente sabe que nos primeiros 5 anos da menopausa, as mulheres perdem 30% de colágeno. Uau! Então, é uma queixa assim, a paciente chega no consultório e fala assim, eu estou derretendo. Se eu fizesse só isso aqui, ó, eu não sei, não é assim? Se eu fizesse isso, doutora, eu quero só isso, ó, né? Então, o que a gente sabe? Quando a gente tem essa diminuição do estrógeno, né, principalmente, a nossa pele, ela fica mais seca. Tá. É uma pele que, como ela fica mais seca, ela também fica mais sensível. Entendi. Então, pele, quanto mais velha a gente fica, a gente fala que é muito pele de bebê, né? É uma pele que tem mais risco de ter alergia, por exemplo, mais risco de formar mancha. De se machucar, de cortar, se machucar, né? De ficar aqueles roxinhos, né? Que a gente chama também, que a gente fica com aquela pele mais fininha. Como a pele fica mais fina, as ruguinhas ficam mais aparentes. Principalmente na região dos olhos, porque é uma região ali que a pele já é mais fina. Então, você imagina que é uma pele que já é fina, né? Entendi. E com a menopausa a gente vai ficar ainda mais fina. E uma coisa que as pessoas às vezes não estão cuidando, né? A gente às vezes não cuida do pescoço, da mão, né? Dos lábios. E chega nessa fase, não vai ter muita opção, que vai começar a incomodar. Com então certeza. Você fala assim, gente, mas eu não tinha essa mão aqui, né? O que aconteceu? Que isso? Como né? assim? Como assim, né? Tá diferente. E aí a gente começa aí querer investir ou usar o creme certo, e por isso que a gente trouxe tudo aqui pra gente falar. E olha, a gente colocou, vocês viram, né? As plaquinhas estão aí. O que a gente vai optar, o que a gente vai apostar, o que a gente vai incluir, o que a gente vai manter, o que a gente vai investir. E claro que temos também a questão da alimentação, que é a base, que não dá para ficar fora. Vamos colocar na tela então, primeiro, olha lá. A gente tem aqui o envelhecimento versus o colágeno, como você estava explicando, doutora. E, de fato, não tem o que dizer, né? É uma questão que realmente a gente já sabe. Sabe o quanto é importante, quanto é uma estrutura para a nossa pele. E a gente está falando aqui de colágeno de pele, né? Mas a gente sabe que a gente tem colágeno nas articulações, né? Então a gente pensa assim, todos os órgãos vão sofrer com a menopausa. Tá. Mas, como a pele é o maior órgão e a gente vê, né, Carol? É isso. Então é o que vai mais incomodar num primeiro momento, é o que a gente vai perceber, né? E geralmente é o que a gente busca tratamento antes. Tá certo. Tem mais, Cláudia? Vamos para a mesa direto? Olha lá. Vamos começar pelo optar, então, doutora? Vamos lá. Primeira caixinha. Então, o que a gente vai optar? Higiene da pele, né? Perfeito. A gente sabe que hoje em dia tem várias opções de sabonetes pra gente comprar no mercado. Os sabonetes ideais são aqueles que têm o pH próximo da pele. E o pH da pele não é neutro, Carol. Entendi. O pH da pele é um pH levemente ácido. Então, a gente prefere os sabonetes que a gente chama de Syndet, que são os sabonetes sintéticos, mas com um pH mais próximo da pele. Ou os sabonetes, hoje em dia, que são fáceis de encontrar, que são sabonetes em óleo. Ele é um sabonete, ele faz um pouquinho de espuma, mas ele também tem um óleo que ajuda a gente não perder tanta essa hidratação. Porque, como eu falei, a gente perde o quê? Perde hidratação, a pele tá mais seca. A pele tá mais seca. O sabonete, ele vai agir ali pra limpeza e ele acaba tirando um pouco de gordura. Então, quanto menos gordura a gente tirar, melhor. Não também tomar banho muito quente, né? Eu acho que é uma orientação também que a gente deve... não precisa ser uma água gelada, mas um banho morno pra lavar o rosto também com essa água morna. Isso vale a pena a gente optar por esse tipo de sabonete para higiene. Doutora, vamos lá, pergunta importante. A gente sabe que tem aquela acne, né, da mulher madura, que pode ser um descontrole hormonal e tal. Então, quando a gente fala de algumas mulheres que nessa fase
tem mais oleosidade. E aí? A gente tem aqui, que a gente tá, quando eu falo aqui menopausa, né, a gente colocou ali desde a mulher ali dos 50 até os 80, né? Então, assim, se a gente pensar nesse começo de uma perimenopausa, né, ou no começo da menopausa, ou uma mulher que está fazendo, por exemplo, reposição hormonal, aí isso pode realmente acontecer. Certo. Você ter uma pele que está um pouco mais oleosa, e aí a gente preferir, sim, aí a gente pode entrar com um sabonete para uma pele mista, por exemplo. Certo. Não precisa ser um sabonete para a pele oleosa, mas a pele mista, aí a gente consegue. Perfeito. Tá? Aí vamos para os produtos que a gente tem que apostar, anotem esses. Então assim, precisamos hidratar, Carol, o hidratante é essencial. Isso vai ser o hidratante corporal, eu deixei aqui pra gente lembrar que hidratante corporal a gente passa sempre depois do banho, acabou de sair do banho, passa, senão a pele começa a coçar. A gente sabe que pele seca coça. E principalmente nessa fase da menopausa, é muito comum a mulher chegar, às vezes coça daqui, né, do cotovelo pra cá e do joelho pra baixo. E machuca. Né? E machuca. E a pessoa vai coçar, vai se machucar, a pele vai ficar roxa, como a gente já conversou, né? E às vezes pode infectar. Então, assim, hidratantes. Hidratante labial, tá? Falando de hidratante para a área dos olhos, se você ainda não usa nada específico para o olho, pode ser que você comece a perceber, por exemplo, na maquiagem, um craquelado aqui embaixo, né? Terrível. Então precisa hidratar, né? E comprar produto certo para essa área. Exatamente, porque é uma área muito fina, com tendência a gente ter mais alergia, né? Então essa é uma área que a gente tem que ter, sim, produtos específicos. Hidratantes faciais. Os hidratantes, a gente tem um veículo do hidratante. Então, se, por exemplo, uma pessoa sempre teve uma pele muito oleosa, talvez com a menopausa, para ela seja bom, vamos dizer assim. A pele acaba ficando normal, mas se a pessoa já tem uma pele seca e sensível, né? Aí é terrível. Aí é terrível. Então a gente procura os hidratantes, a gente vai achar tanto esses em bisnaga, que às vezes são creme ou gel creme, mas tem os de potinho também. Quando a gente acha aqueles cremes em pote, geralmente eles são mais grossos. Entendi. Eles têm uma hidratação maior, tá? Então assim, porque quando a gente coloca eles em pump ou em bisnaga, às vezes não sai. Entendi. Então eles são realmente mais hidratantes. No potinho Se mesmo, você que a tá gente sentindo sente, a pele né? mais seca, mais sim. seca. E lembrar do pescoço e da mão. Tudo que passa no rosto, desce pro pescoço e passa na mão. E outra coisa que eu falo, né? Não é pra limpar a mão no pescoço, não, né, Carol? Senão a gente passa no rosto e dá uma limpada, né? Aplicar o produto, né? Comece pelo pescoço e pela mão, porque quando chegar lá no rosto, você não vai querer dar uma limpada. É verdade. Aí você vai passar direitinho, É uma fase que a gente tem que caprichar. Talvez essa seja uma palavra pra gente incluir aqui, né? Investir e caprichar quando for utilizar os produtos. E a gente chegou no incluir, pra quem ainda não está usando, doutora. Os antioxidantes, a gente sabe que tanto a vitamina C é um antioxidante, como a vitamina E, tá? Eles ajudam a clarear a pele, Carol. Então, assim, é super importante a gente usar. E o horário de usar ele é de manhã, tá? Posso usar à noite? Pode. Só que aí a gente vai ter mais um efeito clareador dele, porque ele também clareia. Lembra que a gente falou? Aquela pele mais fina, ela pode ter tendência a manchar? Então, quando a gente pensa em antioxidante, a gente vai prevenir o envelhecimento, a gente vai também ajudar a clarear, tá? Só que é durante o dia que a gente está exposto mais à oxidação. Por isso que a gente pede para usar de dia. Aqui entraria vitamina C? Vitamina C, vitamina E. Aí a gente vai achar várias concentrações. A gente tem em sérum, a gente tem em creme. Aí a gente vai ver o que, qual pele, né? Se você tem uma pele mais oleosa, procure o gel ou o gel creme, como a gente falou, talvez no início da menopausa. Mas quando você já está na menopausa mesmo, uma pele mais seca, aí os veículos em creme, eles aí são melhores. Você vai gostar mais, né? Então. Pode passar no pescoço, pode passar na mão, pode passar no colo, pode passar na área dos olhos também. Então, incluir antioxidante. Não deixe para depois. O momento é agora. Manter, o que então você já usa há muito tempo. É isso que a gente quer dizer, né? Que a gente está partindo aí do pressuposto que vocês já aprenderam aqui com a Carol, com todos os dermatologistas que vêm aqui, que a gente sabe que o filtro solar você tem que usar todos os dias, mesmo que esteja chovendo, mesmo que você não saia de casa. A gente pede para que nessa fase o fator de proteção seja 50 ou mais, tá? Lembrando que é uma pele também que já tomou, né, muito sol, porque hoje em dia quem está na menopausa não pegou essa época que tinha filtro, né, Carol? Quando eu, por exemplo, era nova, não tinha filtro. Primeiro filtro era 6, 8. É verdade, né? é verdade. Era caro, era difícil de encontrar. Então a gente sabe que as pessoas que estão na menopausa hoje em dia já tomaram muito sol. Então tem uma pele que tem tendência aí a ter alterações
como queratose actínicas ou mesmo câncer de pele. Então, o filtro solar, quando a gente coloca cor neles, né? Pensando aí nas mulheres, já ajuda, né? Tanto a melhorar um pouquinho, às vezes, disfarçar uma manchinha, a gente ficar com uma carinha aí mais, né, saudável, mas a cor, ela também é um filtro. A cor é como se a gente estivesse colocando ali uma barreira. Então, ela aumenta o fator de proteção. E quando a gente usa o antioxidante antes do filtro, eu estou potencializando o filtro solar. Ai, que legal! Então, esse é o recomendado. Exatamente. Né? E lembrar, quando você for para a praia ou piscina, lembrar que o filtro solar a gente tem que reaplicar a cada 2 horas ou quando você entrar no mar. E não esquecer de passar filtro nos olhos, Carol. Aqui, né? E mesmo também nos lábios. A gente passa muito hidratante labial, mas prestar atenção se nesse hidratante tem filtro solar. Importante que tenha. Exatamente. Perfeito. E temos a caixinha do investir. Carol, por mais dos está cremes, o segredo, né, mais caros que às vezes a gente acha, mas o creme mais caro vai ser o melhor. Não, a gente sabe que a gente tem mais estudo na dermatologia que aumenta a produção de colágeno são os ácidos, principalmente o ácido retinóico, o retinol, os derivados do ácido retinóico que a gente fala, o ácido glicólico, mesmo o ácido azelaico. A gente sabe que são ácidos aí que ajudam, né, essa pele a melhorar a ruga, a melhorar a mancha, a melhorar a hidratação. Só que ele tem que ser usado de uma forma correta. Então, lembrando, você nunca usou ácido na vida, vai começar a usar um ácido, né, para rejuvenescimento. Ele deve ser passado sempre à noite. Certo. Não é toda noite que você vai usar. Você vai começar aí 1, 2 noites por semana, alternando com o hidratante. Então, passa uma noite ele, uma noite o hidratante, tá? Você não vai passar ele no olho. Lembra que a pele é muito fina? A gente vai evitar essa área dos olhos. Dá uns 2 dedos, assim, né? Exatamente, E talvez, assim, esse cantinho do nariz e da boca, às vezes ele irrita um pouquinho. Então, eu sempre falo para passar com o dedo e depois limpar, né? Com esses 2 dedos aqui, o excesso que ficaria, né? Então, isso eu oriento, se você tiver alguma sensibilidade, procurar uma ajuda médica. Mas se não, se quiser comprar mesmo para começar a usar, pode. Mas lembrando disso, sempre usar à noite, lavar de manhã e alternar com hidratante. E como são vários, desculpa, doutora, te interromper, aí vai depender de cada paciente. Exatamente. Nem todos são para todas. Exatamente, E outra coisa, a quantidade. Por mais que seja, né, uma bisnaga enorme, você vai usar uma ervilhinha para passar no rosto inteiro. A gotinha. Vai durar bastante. Tá? Investir, então, hein, gente? Investir nisso aí. E tem perguntinha do público. Na tela, olha lá. Obrigada, Zenaide, um beijo. Eu estou no climatério, surgiram espinhas no meu queixo e testa. O que posso usar para fazer para amenizar? Zenaide, a primeira coisa que a gente tem que ver aí é realmente ver os seus hormônios, se tá tudo bem, se a gente não tem nenhuma alteração hormonal, né? Então, a gente fazendo uma investigação, vendo que tá tudo ok, eu falo pra você, usar primeiro um sabonete aí pra uma pele um pouco mais oleosa ou mista. Certo. Geralmente, quando a gente tá nessa fase aí do climatério, essas espinhas, elas surgem uma semana antes da menstruação. Então, às vezes, a gente muda só a rotina na semana antes. Entendi. Então, você não precisa necessariamente usar um mês inteiro. De todos os dias. A gente usa nessa semana aí. E fazer a higiene da pele bem feita muda tudo, né, doutora? Tudo, é uma base extremamente importante, né? Às vezes a gente gasta mais no creme, acho que aquele e tal, mas o básico, que é o que inicia, que é a limpeza, ela é que muda tudo. Usar o sabonete, passar uma água micelar, às vezes a paciente pergunta pra mim, não, mas eu lavo. Eu falo, mas que cor que tá a sua toalha de rosto? Se tá sujando a toalha de rosto, ainda tá ficando maquiagem ali, é porque não tá limpando direito. Água micelar. Né? Água micelar. Tem que tirar tudo. Se você usa um filtro solar com cor, que hoje em dia eles têm aí uma aderência muito grande, se você não tirar tudo, nenhum creme vai penetrar, vai ficar ali bloqueado também. Não vai adiantar. Tá passando, né? Jogando dinheiro fora, Jogando dinheiro fora. Tem mais perguntinha? Olha lá. Obrigada, Sandra. Um beijo. Após os 60 anos, para o banho, é bom sabonete de glicerina ou qual devemos usar? A gente falou isso aqui, Sandra. Então, os sabonetes que eles são Syndex ou em óleo são melhores. O de glicerina, ele não é um sabonete neutro, né? E o pH da pele é levemente ácido. Então, prefira esses sabonetes. Pode ser usado também o óleo de amêndoa, mas eu tenho, assim, um pouco de receio de, às vezes, a quantidade de óleo e, às vezes, o paciente escorregar no banho. Então, eu fico um pouco preocupada com isso. Entendi. Então, assim, Faz se sentido, for usar, sempre ter o tapetinho, né? Mas os sabonetes hoje em dia em óleo são melhores. E a gente tem muita opção, tá? Tem muita marca. É só chegar e pedir isso na farmácia ou no supermercado também tem. Que é corpo, né?
Pode usar rosto também, rosto tá? também. Mas principalmente aí pro corpo, que a gente falou, né? E saiu, passou hidratante. Primeiros 3 minutos depois do banho. Tá certo. Tem mais, dá tempo, olha lá. Obrigada, Janete, um beijo. O que fazer com as manchas tipo melasma? Sempre cuidei com o sol e agora na menopausa aumentou. O que fazer para eliminar? Então, Janete, a gente sabe, não sei se você está fazendo ou não reposição hormonal, né? A gente sabe que o melasma, ele não tem cura, ele tem controle, mas geralmente quando a gente tem essa queda de hormônio, a tendência é melhorar, né? Se está fazendo a reposição, pode ser que seja por isso, né? Mas lembrar que o que a gente falou, os antioxidantes. Tá. Então, inclua antioxidantes, né? Que são também clareadores aí na sua rotina. Muito bom. A gente tem mais uma perguntinha, mas doutora, só para não faltar, a gente tem tecnologia também, né? Exatamente. Então, assim, é a base de tudo, né? Às vezes a gente quer um resultado rápido, você vai na médica e fala, eu quero fazer uma coisa para melhorar. A gente sabe que hoje em dia a gente tem, né, opções de bioestimuladores. Tá. A gente pode fazer até para aquela perda de estrutura, às vezes fazer um preenchimento. A gente tem os próprios lasers, que são os ablativos, os não ablativos. A gente tem ultrassom microfocado. Aí a gente vai ter que avaliar, ver o que mais incomoda, ver o que realmente o paciente precisa. Mas lembrar que existe isso. Mas se a pessoa não tiver uma rotina de skincare e mesmo de alimentação correta, você não vai ter o melhor resultado. Não vou te dizer que não vai ter resultado. Porque a tecnologia mas até para você durar mais, né? Até para você ter uma resposta melhor, a gente precisa de um resultado. Tá certo. Temos um minutinho, dá tempo, Gláucia? Quer me cantar? Olha lá. 1 minuto, doutora. Nesse, um beijo pra você. O mesmo hidratante do rosto pode usar nas mãos? Pode sim. Não teria problema nenhum, tá? Geralmente, hidratante, ele tem ácido hialurônico, escaleno, óleos, ceramidas, glicerina. Então, esses elementos aí pode ser usado tanto no rosto, pescoço e dorso mãos. das mãos. Não se esqueçam. Vou agradecer a doutora e passar pra vocês o contato lá no Instagram pra vocês, né, assistirem os vídeos e mais explicações com ela, a doutora Viviane Scarpa, @doutora abreviado Vivi Scarpa Dermato, @doutora abreviado Vivi Scarpa Dermato. Você já encontra todo o trabalho dela. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você, sempre querida. um prazer, viu? Obrigada sempre. E a gente volta amanhã ao vivo, 1 da tarde. Fiquem com mulheres. Beijo, obrigada pela companhia. Até amanhã. Beijo.